Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, a rede que toca o coração, também pela web Rádio Ativa Comunicação e a você da nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais. O autor sagrado, ele exalta aqui hoje, nesta primeira leitura, ele exalta o Senhor por suas obras maravilhosas e também pela sabedoria com que as governa. Portanto, nós devemos, como pede o autor sagrado do livro do Eclesiástico, de que nós devemos dar glórias a Deus por tudo o que nós contemplamos, dar glória a Deus pelas maravilhas, pela beleza que Deus oferece, que Deus realiza no mundo e também para cada um de nós. Ao olhar uma flor, perceber a beleza de Deus. Num copo d'água que sai de uma cachoeira pura, límpida, também num poço, dar glória a Deus. Por uma flor que vai crescendo, pelo pássaro que vai entoando o seu cântico, pelo sol, pela lua, tão bonita que por sinal está, dar glória a Deus pelas maravilhas que Ele faz. Só poderemos verdadeiramente contemplar as maravilhas da criação se levarmos em conta que todas as coisas criadas, elas têm um significado espiritual, elas são palpáveis para todos nós. Deus as fez com muito carinho e a mão de Deus criou perfeitamente todas as coisas. Inclusive você, meu irmão, minha irmã, você não é qualquer um. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você é importante. Por isso, para compreender que tudo quanto Deus criou se realiza primeiramente dentro de nós. E devemos tomar esta leitura numa perspectiva espiritual. A maioria de nós caminhamos por este mundo sem perceber até mesmo os sentidos dos acontecimentos. Nós não percebemos tudo o que acontece do nosso lado, na nossa vida, sem nos entregarmos aos cuidados de Deus. E tampouco nós tomamos conhecimento de que Deus é aquele que está atento a todos os acontecimentos
Deus é aquele que está também vigilante às nossas necessidades. Deus faz as coisas perfeitamente. Nós que muitas vezes não acreditamos, não confiamos. Pelo contrário, apesar de acreditar que Deus existe e tudo o mais, nós ousamos dar a Ele conselhos que se realizem os projetos do qual nós sonhamos. Nós nunca fazemos a vontade de Deus. Nós sempre queremos que Deus realize os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas nem sempre os nossos desejos, os nossos sonhos nos levarão até a presença de Deus. E por isso, Deus não nos concede. E muitas vezes, quando Ele não nos concede, nós temos até uma visão deturpada de Deus e não aquiletamos o seu poder criador, libertador e restaurador. Por meio dessa leitura de hoje, nós tomamos conhecimento de que nós nunca poderemos entender os mistérios divinos, mas todos nós podemos experimentar a sua onipotência, onipresença e também onisciência para sentir os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações quando estamos geralmente sob a sua guarda. Portanto, ao invés de ficarmos às vezes transtornados, transtornadas, confusos, confusas, decepcionados, decepcionadas pelas coisas que acontecem na nossa vida, primeiramente deveríamos elevar os nossos olhos àquele que tudo sabe, que é Deus, pois Deus é aquele que sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus é aquele que conhece você por dentro e por fora. Nós humanamente conhecemos as pessoas somente pela aparência física. O olhar de Deus é um olhar diferente do seu, do meu. Deus olha o coração, nós olhamos sempre a parte física, externa das pessoas. Portanto, depois devemos deixar que Ele mesmo mostre qual é a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que não deu certo e receber dele a instrução para recomeçar, pois nada ele faz de incompleto. Ele tem a receita e o remédio para tudo. Deus faz tudo para nós. E às vezes nós fazemos as coisas erradas, é porque não é vontade de Deus. Recomece novamente e comece de uma maneira diferente, para que Deus possa te orientar. Peça a ação do Espírito Santo, a sabedoria, para você fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E com certeza tudo vai dar certo. Pode até no momento dar erradas coisas, porque às vezes nós fazemos as coisas sem entregar a Deus. E eu pergunto, tudo aquilo que você faz na tua vida, você oferece a Deus, você pede a sabedoria de Deus, você consagra a Deus aquilo que você vai fazer, até mesmo uma consulta, até mesmo uma viagem, você entrega a Deus, você oferece para Deus. Como é bonito a gente viajar, não é? E pedir aos santos anjos de Deus para que percorra a nossa caminhada, que os santos anjos de Deus nos acompanhem para livrar dos acidentes, da violência, de assaltos, para que não aconteça nada de errado. Você, ao sair de casa, você desliga um pouquinho o rádio numa viagem e faz a sua oração. Quantas vezes a gente percebe, né, na hora do apuro, o que a gente faz? Meu Deus, Nossa Senhora! Aí na hora do apuro, você já chama por ela ou por ele, não é? Mas nós devíamos já sair de casa pedindo a proteção dos santos anjos para nos acompanhar, e com certeza ele vai livrar da tua vida. Então devemos oferecer e dar glórias a Deus por tudo, começar a nossa vida, o nosso dia com Deus.
Você se levanta, faz o sinal da cruz, você reza a oração do Vinde Espírito Santo, você reza o Santo Anjo da Guarda para que o teu dia seja iluminado, cheio da sabedoria de Deus, protegido pelos santos anjos? Ou você já se levanta, ih, essa porcaria, que frio, eu não vou tomar banho, já começa a falar tudo aquilo que não agrada a Deus? Já no Evangelho que nós ouvimos a sua proclamação, Jesus aqui, ele restituiu a visão ao cego de Jericó. Esse homem cego, né, para quem já é cego, é duro, não tem uma visão de tudo aquilo que acontece ao seu redor, principalmente quando uma pessoa já nasce cega de nascença, não tem uma noção como você tem do azul, do preto, do vermelho, do verde. Nós não temos, quem é cego não tem. Agora quem perde a visão depois, mais tarde, tem essa visão do que é as coisas, né? E aquele homem ali, o cego de Jericó, vivia no abandono, na miséria, não é? Então, além de cego, vivia no abandono, pobre, numa miséria total. Olha que sofrimento. Que a palavra, né, do Senhor hoje possa também abrir os nossos olhos, não é, para ver as realidades que nos envolve hoje. Hoje também tem muita gente cega que não vê aqueles que passam necessidade, mas tem uma visão perfeita. Hoje também tem esse mesmo cego de Jericó, existem muitas ruas de nossas cidades aí abandonados, vivendo na miséria, não é? E diante desse evangelho, nós percebemos claramente que a misericórdia de Deus é uma misericórdia que cura, é uma misericórdia que liberta. Olha, aquele homem, a hora que ouviu, porque ele não via, Jesus, ele gritou: Jesus Nazareno, tem de piedade de mim. Ô Senhor, coloca-me no meu lugar, Jesus, para você ver o sofrimento que eu estou. E ele gritando com mais força, insistindo. Muitas vezes nós temos medo de pedir a Deus e temos que pedir insistentemente. O Senhor ouviu o grito daquele cego e mandou os discípulos chamar. Engraçado, né? Aquele homem, a hora que ouviu, né? Não viu, ouviu os discípulos falando: levanta-te, levanta-te, o Senhor te chama. E o Evangelho diz que ele jogou o manto. Jogar o manto significa: eu quero ser livre, eu não quero ser dependente desse manto, eu quero ter uma vida nova, eu me jogo nos braços do Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser curado. Jogar o manto fora significa não querer ficar nessa mesma realidade, nessa situação. Eu confio de que Ele vai transformar tudo isso. E assim aquele homem foi, não é? Aquele homem foi, ficou curado, não é? Então, que graça, que bênção, não é? O que desejas? Jesus pergunta. E ele humildemente assim: eu quero ver, Senhor. No mesmo instante, Jesus restituiu a visão para aquele homem. Olha que Deus bom, por meio do seu Filho, o médico dos médicos, que cura, que liberta, não é? E às vezes também você pode ter até a visão perfeita, mas o pecado que está dentro de nós, muitas vezes nos estaciona, nós ficamos parados à beira da estrada da vida, nós ficamos escravos e nos deixa até mesmo sem perspectiva e nos impede de enxergar as maravilhas de Deus, que Deus realiza em nossas vidas. Quanta gente tem uma visão boa, tem uma audição boa, mas não percebe as maravilhas de Deus na sua vida. E aquele cego ali percebeu a maravilha de Deus. Ele não vendo Jesus, ele acreditou, ele confiou. Ele não enxergava, mas a fé dele fez enxergar aquele que curava. E ele gritou, e ele pediu, e a graça de Deus realizou na vida desse homem. O cego de Jericó é então o nosso protótipo. Quando nos deixamos escravizar pelo pecado, e aí nós temos a nossa visão obscurecida para as realidades espirituais. Quantas pessoas não percebem a presença de Deus? O grito de Bartimeu aqui é também o brado, né?
que parte da nossa alma, que anseia o perdão, que anseia a misericórdia de Deus, quando nós nos sentimos afastados do povo de Deus por causa das condições que nós estamos vivendo. Quantas pessoas afastadas de Deus. O mundo precisa de oração. A nossa família precisa rezar mais. Você precisa rezar mais, meu irmão, para sentir a presença e o amor de Deus, mesmo que aparentemente não deixemos transparecer, a nossa alma grita lá dentro pedindo socorro, como aconteceu com o cego de Jericó, o Bartimeu. Não é assim? O grito do Bartimeu, eu tenho certeza que é o grito de muita gente diante dessa pandemia, de famílias que perdem os seus parentes. E o que nunca poderemos esquecer, é que Deus, Jesus, está sempre perto de ti, viu? Grite, fale, Jesus está perto de ti, Ele está sentado aí perto de você, Ele também está conosco, esperando o quê? A nossa invocação, o nosso grito. Deus sabe o que você precisa, mas Deus espera que você peça, que você tome a iniciativa, que você grite, que você deseje aquilo que você, lá no fundo do teu coração, você já reza há tanto tempo. Mesmo que aqueles que o acompanham, você da sua casa aí, não o reconheçam e achem que somos indignos de ficar perto do Mestre, Ele nos acolhe, Ele nos anseia pelo nosso regresso. Mesmo que aqueles na tua casa, você já viu, não adianta a mulher rezar, não, você está perdendo tempo. Quantos de nós não temos assim aqueles incrédulos dentro da nossa casa, da nossa família, que às vezes até tira sarro de você, não é mesmo? Que você fica com o terço na mão, você reza e tem aqueles que dizem, para que rezar? Não é assim? Tem uns incrédulos também, aqueles que estavam perto do Bartimeu aqui, não é? Falavam, cala a boca, queriam abafar. Tem aqueles dentro da nossa casa também que muitas vezes querem nos abafar quando a gente reza, chama de beato, chama de ratão de sacristia, não é? É assim, não é? Então, com o gesto de se desfazer do manto que o cobria, ele jogou fora a sua vida pregressa, toda a carga que levava sobre os ombros e entregou sem restrição a sua vida aos cuidados do Senhor. E o pedido dele dizendo, Mestre, que eu veja, foi o seu único pedido. E qual o seu único pedido que você insiste com Deus, hein? Algo você tem para pedir a Deus e pede há muito tempo, não é mesmo? Mas não desista, uma hora o Senhor vai te libertar. Ele não justificou aqui o cego, não acusou ninguém pela sua desgraça, apenas confiou na misericórdia de Deus que cura, que salva e que liberta. Assim também, você e eu, nós precisamos reconhecer a nossa cegueira causada pelo pecado, pedir piedade ao Senhor, jogar fora também o nosso manto que pesa nos ombros para acolher a cura da nossa alma. Temos de jogar alguns mantos fora, hein? Tem muita gente que está carregando muito peso, são um manto do mundo, um manto do prazer, das coisas fáceis da vida. Não confia em Deus. Aí então, nós poderemos nos ajuntar uns aos outros que caminham com Jesus para sermos seus discípulos na busca de outros Bartimeus que também estão sentados, mendigando às margens da nossa vida. Jesus também quer se deixar encontrar por todos os que se acham assim e está atento também ao chamado que você está fazendo. Chame e clame por Deus. Insista, porque o Senhor quer oferecer sempre o melhor para nós. A cura, a libertação. Confie em Deus. Eu tenho certeza que muitas coisas boas virão na tua vida. Vamos fazer essa experiência? Acreditar com fé no Senhor, pedir com fé e grite sempre pelo nome do Senhor e Ele vai te ajudar. Eu creio
eu peço. Vamos pedir juntos?